Bem-vindo a mais um podcast roxo. Antes de começar o podcast, eu queria agradecer a todas as pessoas que deram feedback no último podcast, que foi muita gente elogiando. Eu fiquei surpreso, porque realmente eu não achei que fosse ser tão bem aceito. Mas realmente, muita gente elogiou, eu recebi elogios de pessoas que eu nem imaginaria e realmente fico grato. O podcast de hoje, o tema é segredo. E nele a gente vai falar o que a gente tem sobre a nossa opinião, o que é um segredo, como o segredo deve ser e entre outras coisas. Será que vai rolar a primeira briga? Porque a gente discorda totalmente do que é segredo. Então começa você, Jaciele. Pra você, o que é um segredo? Na base científica é algo que não pode ser revelado, né? É algo secreto, é uma coisa que só aquela pessoa sabe, ou que está guardado a 7 chaves. Geralmente, quando eu penso em segredo, existem 2 tipos de segredos. O segredo que você esconde da sociedade, que é muito, muito guardado, tipo, eu não quero que as pessoas saibam disso aqui. E um segredo que você está enganando alguém. Esse segredo não pode chegar a essa pessoa, entende? Porque é quando você usa o segredo para enganar alguém, que você fala assim, não, eu tenho algo guardado aqui, eu vou contar pra você, mas tal pessoa não pode saber. Isso pra mim é quando um segredo deixa de ser um segredo. Porque você tá pegando o ato de secretar, né, tipo, de deixar algo em segredo. Eu nem sei se existe o termo secretar, talvez eu tenha inventado. E passa a enganar uma única pessoa pra não dizer a ela aquela coisa, aquilo que você tá dizendo pra aquela terceira pessoa envolvida. Eu tenho muita dificuldade em compreender algo em que eu nunca tenha passado ou vivido. Então, como eu nunca guardei um segredo para enganar alguém ou para que aquela pessoa não soubesse, eu não sei falar muito sobre isso. Mas concordo que existe o segredo que a gente quer esconder da sociedade. É o nosso lado obscuro ou um lado que a gente não quer que apareça tanto. E existe o segredo em que a gente faz somente pra gente. Algo que é nosso, aquilo aconteceu. Talvez a gente guarde por não sentir muito orgulho, talvez a gente guarde por não saber explicar por que aquilo foi feito. Ou talvez guarde simplesmente porque quer guardar, que às vezes pode ser isso. E talvez guardamos apenas porque quer guardar. Será que às vezes o fato da gente guardar um segredo somente pra gente, algo que pra mim só é secreto porque apenas eu sei, porque apenas eu cometi, ou talvez porque eu e mais uma pessoa sabe, porque apenas nós dois ou nós duas tivemos cometido, isso não gera uma sucessão de mentiras? Vou dar um exemplo. Saí de casa para ir no mercado. Ali no mercado eu resolvi dar uma volta, comer uma pamonha, fazer uma outra coisa. Cheguei em casa e me perguntam, onde você estava? Eu posso simplesmente falar que eu estava na fila do mercado e guardar aquela questão de que eu não quis ir no mercado, eu quis ir comer sol e não quero te explicar o porquê, porque às vezes não tem um porquê. Literalmente te leva ligeiramente a mentir. Então será que é isso? Um segredo está relacionado a pequenas mentirinhas? Ou a pequenas coisas que você quer omitir. Porque talvez seja só isso. Você não quer ter o problema ou o desgaste psicológico de explicar pra alguém o que você estava fazendo. É complicado. A questão do segredo, eu acho que como qualquer questão na vida, tem 2 lados. E o segredo pra mim, gente, sempre vai ser algo cometido por só. Eu mesma fui lá, eu mesma fiz, eu não tenho que contar, eu não tenho que explicar. É o meu segredo. Ou pode ser algo que você cometeu com uma outra pessoa, ou que uma outra pessoa tenha visto, e apenas vocês duas sabem, e apenas vocês duas não tocam mais no assunto, não pensam mais no assunto e se torna um segredo. Isso, e é nessa parte que é um dos pontos que eu quero chegar no podcast, que eu acho interessante sobre o segredo. É que se você e outra pessoa têm aquele segredo, vocês, sei lá, deixaram de socorrer alguém na rua. Alguém estava machucado, você deixou de socorrer alguém na rua. Você e uma outra pessoa. Só vocês dois sabem desse segredo. Então, até naquele momento, é um segredo. E aqui que chega a questão onde o segredo deixa de ser um segredo. Na minha opinião, nesse caso, no caso de que você não ajudou alguém e só você e outra pessoa sabe disso, o segredo está só entre vocês dois. A partir do momento que você conta para uma terceira pessoa e essa terceira pessoa passa a saber do seu segredo, do segredo do outro, aqui não é mais um segredo. Aí realmente você já tá deixando transparecer aquele ato
maléfico que você teve, aquele ato de não amor ao próximo, de, por exemplo, não socorrer alguém, ou enganar alguém, ou algo assim. E quando a gente pega segredos como adultério, que é normalmente um dos fatores que leva alguém a manter algo em segredo, a pessoa conta, eu tenho uma melhor amiga, eu vou contar pra ela o meu segredo. Aí você conta, né? E aí a outra pessoa também tem uma melhor amiga e conta o segredo pra aquela outra pessoa. Então pra mim já não é mais um segredo. Aqui deixou de ser um segredo e no caso do adultério, vocês 4 passaram a enganar a pessoa que sofreu com o adultério, entende? Ou vocês 4 passam a compartilhar de um segredo que automaticamente vira uma bomba relógio. Porque Isso. eu acredito que também nem sempre o adultério ele vem para enganar alguém. Às vezes a pessoa tem vergonha de assumir que teve uma recaída com um ex, e aí conta pra amiga pra não ser julgada, mas a amiga conta pra outra amiga, que querendo ou não, automaticamente vira uma bomba relógio, e aí em questão de julgamentos. Porque, de fato, é isso, gente. Um segredo, ele tem que ser secreto. Secreto? Eu acho que eu tenho algumas regras pra ser segredo. E quais seriam? Pra mim, as regras pra ser um segredo quando um segredo é pra sociedade, só você pode saber. Aí, por enquanto, é um segredo. Sim. E quando o segredo é pra enganar alguém, no caso do adultério, o esposo da fulana, ou a esposa do fulano, ou a esposa da fulana, Sim. E todas as opções sexuais, só você e a outra pessoa que estava contigo naquele adultério pode saber. Aí ainda é um segredo. Por mais que eu ache que quando 2 pessoas já sabem, o prazo para que seja revelado seja muito pouco, porque querendo ou não, 2 pessoas já é muitas pessoas sabendo de um segredo. Então não demora muito para que isso seja exposto. Para mim, para ser um segredo secreto, segredo, é nesse ponto. E arrastando o outro ponto um segredo é uma atitude benéfica ou maléfica? Quando a gente começou a falar sobre isso, eu disse que era benéfica. Mas aí eu tava preparando o meu podcast, eu fiquei lendo algumas coisas e pensei, eu acho que não, acho que realmente é algo maléfico. Porque dependendo do segredo, mesmo que somente a gente saiba, a gente vai sentir em algum momento da vida a necessidade de desabafar, de contar aquilo que nos persegue, seja ele bom ou ruim, grande ou pequeno. Ou, ainda pior, quando a gente começa a guardar segredos, a gente guarda um, guarda outro, comete uma aqui, outro ali. É igual eu disse, vai virando uma teia de mentiras. Porque alguns segredos, para você manter ele secreto, você tem que mentir. E aí eu acho que já deixa de ser sadio, deixa de ser algo benéfico para ser maligno. É benéfico. Talvez seja benéfico para as pessoas que estão mantendo o segredo, mas na minha opinião, se elas tivessem uma visão mais ampla da situação, elas saberiam que era uma atitude maléfica. Mas também o ato de manter algo em segredo é uma atitude maléfica, porque até então, se fosse algo realmente benéfico, você não manteria em segredo, né? Você deixaria transparecer, deixaria sair. Ele tá dizendo isso desde quando a gente escolheu esse tema. Jaciele, pra você, segredos, eles devem ferir alguém? É complicado. Nicolas adora me colocar nessas posições e que me fazem pensar. E eu geralmente me embaralho toda. É porque eu acho que você é uma mulher muito inteligente e estar pensando nisso te leva a muitas reflexões. Ai, como ele é falso. Ai, Nicolas, me repete a tua pergunta que tu me tirou da onda. Segredos, você acha que eles devem ferir alguém? Eu acredito que não, gente. Eu acredito que o segredo, ele realmente tinha que ser algo que favorece a quem o guarda. Realmente, ele deveria favorecer. A gente deveria guardar segredos? Eu não sei. A gente deveria guardar o segredo daquele livro que a gente leu e não gostou. Porque Isso. Talvez eu não gostei, mas outra pessoa vai gostar. Então, sem spoilers, o segredo ele deveria ocorrer diante daquilo que não vá magoar outra pessoa. Então você guarda pra si porque não vai te ferir e você não vai ferir o próximo. Mas eu acho que como tudo que eu estudei e o que eu li pra preparar esse podcast, eu infelizmente cheguei à conclusão que
o segredo, ele tem o seu ponto maléfico e muito pouco ponto benéfico. Isso, eu acho que o segredo, sim, é interessante, querendo ou não, é uma atitude interessante, mas para coisas banais, triviais, em que realmente... Por exemplo, o seu exemplo da pamonha, entende? Tipo, sim. Ali cabe um segredo tranquilo. Não é um segredo em que você não está enganando alguém, está enganando no ato de mentir, mas realmente não vai mudar a vida de alguém saber que você só esteve no mercado ou que você foi à pamonharia. E sobre o segredo, se ele deve ferir, na minha opinião, não, porque... Quando a gente guarda um segredo, é na intenção de não ferir alguém. Pelo menos assim espero, de não ferir alguém ou algumas pessoas. Eu acho que quando você escolhe guardar algo é porque você realmente não quer machucar, não quer que aquela pessoa saiba, porque você acha que vai ferir ela. Então, o segredo tá relacionado a uma atitude nobre. Querendo ou não, tá. Porque se você tá mantendo algo em segredo, você tá resguardando alguém de alguma informação. Sim. E nessa atitude você está protegendo alguém. Então você tá pensando no outro. Ainda é um ato empático. Você está se colocando no lugar de alguém. Entende? Sim, eu entendo. Então, os fofoqueiros são maléficos, tá, gente? Eles não guardam segredos. Trazer um podcast tão cheio de opinião pessoal, porque, querendo ou não, é um podcast muito de opinião pessoal. Porque quando a gente for montar, o segredo é igual eu disse, ele é pra ser secreto. Então morre aí, não tem nada mais. Então aqui o que tá sendo exposto a vocês, nada mais é a minha visão e a do Nicolas diante desse assunto. Literalmente, a gente não conseguiu pegar nenhum ponto científico, nenhuma estatística. É apenas opinião. Esse podcast é apenas uma opinião. E por favor, deixa ele em segredo, tá? Que vai ser quase impossível, mas tudo bem. Então, agora a pegadinha do podcast. Qual é o segredo mais guardado do mundo, Jaciele? Gente, nesse momento eu estou odiando o Nicolas, porque eu odeio pegadinha. Eu sou uma pessoa que eu não tenho humor pra porra nenhuma. Não sei, Nick, não faço ideia. Ó, você acertou. Realmente, você não faz ideia do segredo mais guardado do mundo, porque ele é o mais guardado do mundo. Não tem como saber qual que é o segredo. Ele realmente é um segredo secreto. Segredo. Entendi. Todo mundo gostou? Tá. Quando a gente tava dialogando sobre, antes de começar, você falou que era a Bíblia, né? Eu falei. Então você tinha uma opinião. Eu tinha uma opinião a dar. Mas o Nicolas é assim, ele desconstrói qualquer opinião que eu tenha. Que é legal. É legal desconstruir e reconstruir. Não é o que você tanto disse? Ele pegou uma deixa. E quando você tá mantendo em segredo, Jaciele, você acha que a atitude de manter secreto é o fato de você não dizer a alguém o que você está guardando? Ou a atitude de você não pensar naquilo e guardar, simplesmente guardar? Entende? Não pensar de maneira nenhuma, não refletir sobre aquilo, não elaborar uma opinião sobre aquilo, apenas manter em segredo. Eu acho que sim. Eu acho que o ser segredo é chegar ao ponto de não pensar. Porque automaticamente, quando a gente começa a pensar, a gente começa a produzir hipóteses. E nisso o pensamento voa e nisso surge a necessidade de compartilhar. Porque, querendo ou não, o ser humano ele precisa de uma leve aprovação. Uns mais que os outros. Mas precisamos sim de compartilhar informações, de compartilhar o dia. Então, um segredo, para ele ser secreto, você tem que guardá-lo e não pensar nele. Exerceu, tá bom, aconteceu, morreu. Porque a partir do momento em que você pensar, você criar hipóteses, você vai sentir a necessidade gritante de contar a alguém. Legal. Eu também acho que o fato... Pelo menos no segredo em que você está escondendo algo de alguém, como os exemplos clássicos de segredo, porque a gente reflete segredo a isso, tipo, não pode chegar a essa pessoa. Quando você guarda o segredo com alguém, você não pode falar pra essa pessoa. Então, quando alguém chega pra te falar um segredo desse tipo, na minha opinião, ela está apenas desabafando e tirando dela aquele cargo, aquela carga única, sim, aquele fardo. Então ela não quer que você pense, ela não quer que você reflita, ela não quer que você dê a sua opinião sobre aquilo. Acho que ela simplesmente quer desabafar e dividir o fardo com você, de manter o segredo de alguém. E realmente, pra mim, o ato aí está no não pensar naquilo. Apenas escutar, passar por você e esquecer. Eu acho que é o ideal do segredo, é você esquecer. Porque aí realmente vira um segredo e fica preso no limbo lá longe, entendeu? Tipo, você não pensa mais. Aquilo realmente é um segredo.
Olha, acabou de sair uma frase motivacional aí, hein? O segredo só é secreto quando você deixa ele ir. Você não pensa nele, você não elabora nada sobre ele. Aconteceu, tudo bem, tudo ruim, passou, acabou. Não pense. O segredo é o ato de não pensar naquilo que foi feito. Então eu acho que essa é a mensagem principal disso aqui. Se você tem um segredo aí que está sendo guardado, por favor, esqueça ele para sempre. E deixe ele como segredo e seja a última pessoa do mundo a guardar um segredo. Isso, e quando alguém chegar em você e falar assim, tem um segredo para te contar, não escuta, meu amigo, porque já deixou de ser segredo, não seja você o porta-voz de deixar uma bomba relógio estourar, porque Isso. Geralmente essa frase nunca vem acompanhada de um segredo banal, ele sempre tem uma carga emocional. Então, eu espero que vocês reflitam sobre o que é segredo e realmente pensem, tragam pra dentro tudo que a gente opinou aqui. Realmente é algo que é o que a gente pensa e é apenas a nossa opinião, como sempre dizemos aqui. Gente, deixo com vocês esse podcast roxo, pensam, reflitam e cheguem a alguma boa conclusão. Bye, bye. Tchau, tchau.